Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. O fenômeno das igrejas na mídia vai além da produção e veiculação de mensagens. Como a religião faz uso dessas mídias? E quais os desafios para compreender esse processo? Hoje, aqui no estúdio da TV Horizonte, eu recebo Magali Nascimento Cunha para conversar sobre mídia e religião. Como vai, Magali? Bem-vinda ao Religare. Prazer estar aqui, viu? Sim, muito bom colaborar e contribuir. Ótimo. Você que quer ver este programa, ver outros programas do Religare, pode nos procurar no YouTube. Você digita lá Religare, Conhecimento e Religião e consegue acessar os nossos vídeos. Magali, nesse campo de estudos sobre mídia e religião, nós poderíamos falar que já está se constituindo assim, um campo de estudos, um campo próprio de estudos? Sim, esse campo está se consolidando, porque por muito tempo no Brasil atribuía-se os estudos da religião a áreas muito específicas. A teologia, muito relacionada às igrejas, tinha-se essa concepção, a antropologia, a sociologia, esses eram os campos e as áreas de estudo para a religião. É uma coisa que a gente pode até atribuir meio positivista, cada um no seu pedacinho. As gavetas de conhecimento. Aquelas gavetinhas ali, você vai ficar ali. E havia até muito recentemente, eu posso dizer aí, até a virada do século XX para o XXI, para a nossa entrada nos anos 2000, muita restrição aos estudos da religião em outras áreas do conhecimento. Isso é muito recente, né? Muito recente. A minha área da comunicação vai ver assim vamos chamar de um boom de estudos da religião com a comunicação nessa virada. Até os anos 2000 eu tenho um levantamento, são muito poucos trabalhos. A gente chega ali umas 10 teses de doutorado, umas poucas dissertações de mestrado. Dos anos 2000 para cá, e a gente vai ver uma curva enorme, crescente de novos trabalhos, de novas pesquisas, porque... E o que aconteceu para essa virada? Então, é justamente o tema da nossa conversa aqui, porque cada vez mais foi se percebendo a presença da religião nos espaços de comunicação de um modo geral e muito especificamente nas mídias. Sim. A comunicação não está restrita só às mídias. As mídias são um campo muito importante para a gente discutir isso. A comunicação está ali nas relações interpessoais, dos grupos religiosos. Claro, mas as mídias acabaram dando visibilidade para muitos grupos, inclusive a Igreja Católica, que já vinha de um processo na rádio e depois na televisão, mas principalmente os grupos evangélicos, que vão, a partir dos anos 90, ter uma presença muito mais intensa e vão participar de um mercado midiático, que vai ter a religião como um aspecto bem destacado. E isso vai chamar a atenção de pesquisadores, que aí vão começar a tentar entender esse fenômeno. E nesses quase 20 anos, você percebe nesse levantamento que você fez, assim, tendências, né, como tendências de abordagem dessa relação entre mídia e religião? Sim. Inicialmente, nós vamos ver estudos muito voltados para as igrejas, essa presença das igrejas nas mídias, ou a palavra que se tinha era uso. É como as igrejas usavam as mídias para atingir um público maior do que a sua membresia, do que a sua congregação. Então, esses estudos, eu diria que eles ainda são predominantes. Como é que a Igreja Católica está na mídia, como é que as igrejas evangélicas estão, e principalmente o cristianismo, porque é a religião predominante no nosso país e é a religião predominante nas próprias mídias. Depois a gente vai ver um grupo de estudos aparecendo para entender como é que os receptores desses conteúdos, dessas mensagens, reagiam e se posicionavam e se colocavam. Então a gente vai ver muito menos produção e mais uma compreensão de recepção. Como é que as pessoas recebem, reagem, assimilam, elaboram esses conteúdos. Então, tem sido estudos aí num segundo momento muito importante. E agora a gente está entrando no terceiro momento, não que esses outros não estejam sendo trabalhados, mas que é a atenção às outras religiões também. Porque está cada vez mais evidente essa pluralidade religiosa no Brasil. Inclusive, não dá para falar de católico como um grupo monolítico, claro, de evangélico. Os evangélicos também. Os evangélicos não são homogêneos. Então, toda essa pluralidade está despertando atenção até para outras produções. Por exemplo, se a gente pensar nos espíritas no Brasil, que são a segunda
grande religião no Brasil, eles têm uma produção muito intensa de publicações, de rádio, filmes. A gente viu recentemente um filme sobre a vida do Chico Xavier. Quer dizer, então, a gente vai percebendo produções em outros grupos religiosos. O pessoal das religiões de matriz afro está percebendo que é um espaço que eles precisam ocupar mais, e isso está despertando novos estudos também. Sim. Quando a gente fala de mídia e religião, né, parece que a gente está falando só dessa produção e recepção nesse grupo religioso. Mas o tema religião está presente nas mídias não religiosas também. Exatamente. Esse é um outro aspecto dos estudos que vem avançando, que é essa questão do religioso. Como é que o religioso está presente fora daquilo que a gente chama de mídia religiosa? Então, seria observar como é que o religioso faz parte da cultura. E quando a gente trabalha o tema das mídias, a gente está falando diretamente em relação à cultura, à vivência cotidiana, como é que, mesmo sem pertencer a um grupo religioso, a gente tem uma boa parcela da população que tem uma religião, que tem uma relação com o sagrado, que tem a sua mística, e as mídias conseguem captar isso e trabalhar isso aí. Sim. Muito especialmente nos programas de entretenimento, telenovelas, séries, filmes e tudo mais, mas também a gente vai ver aparecer no jornalismo, por exemplo, em documentários, que essa questão da fé que está inserida aí no cotidiano, ela aparece trabalhada também. Sim. E a questão assim da produção de estereótipos, né? Na mídia não religiosa, quando ela aborda o religioso, não sei se é correto dizer isso, você deve ter os dados sobre isso. Não se produz muito assim o estereótipo do religioso, um determinado tipo de católico, um determinado tipo de evangélico, uma determinada concepção do próprio espiritismo. Porque eu já vi gente falar, não, mas o catolicismo não é isso, não é esse personagem, não é desse jeito, e aponta não sei quantas outras variações, assim como para evangélicos, espíritas, pessoal das tradições africanas. Aí, para responder a sua pergunta, a gente poderia ficar aqui um programa inteirinho só para comentar isso. Eu vou achar ótimo. Porque o que acontece? A gente está mexendo aí com o imaginário de quem produz. Então, você tem a formação religiosa de jornalistas, de produtores, de diretores, de roteiristas. Essas pessoas já carregam com elas o que elas compreendem que é religião. E o perfil de uma liderança religiosa, o perfil de um rito, de um ritual. E elas vão canalizar isso que é a formação que elas receberam de família, de vivências, ou as frustrações também, né? Vão canalizar isso para a concepção daquilo que está sendo transmitido. Então, tem muita gente que fica feliz de ver representado na tela, ou num livro, ou no jornal, aquela figura do padre, do pastor. Tem muita gente que vai gostar, não, esse aí tá valendo, é isso mesmo? Mas tem muita crítica também, muitas vezes são caricaturas e são visões que não correspondem à realidade, ou a visão corresponde a um aspecto e aquela pluralidade que nós já falamos aqui, ela não se reflete nessa dimensão, né? Isso já vem avançado bastante, porque toda essa discussão que a gente tem no Brasil de direito à crença, de liberdade religiosa, tem chamado a atenção de quem produz nas mídias, de que tem que refletir essa pluralidade e a gente tem avançado em várias produções. E qual que é o seu lugar, né? De que lugar você analisa? Que teorias você utiliza, né? Como é que você interpreta esse fenômeno? A minha formação é o jornalismo, então trabalho com a informação, com os conteúdos, então eu me preocupo muito com qual é o conteúdo que está sendo transmitido e tem relação com o que a gente estava dizendo antes, né? Com o público, ele vai receber que tipo de informação, até por meio de uma telenovela, de um filme, o que vai chegar para essas pessoas? Então, essa é a minha referência. E a minha referência maior são os estudos de cultura, que a gente já tocou aqui também na nossa conversa, né? É entender que esse é um fenômeno que faz parte do modo de ser e de viver
da sociedade, dos próprios grupos religiosos. Então, as teorias da cultura, e especialmente os estudos culturais e ingleses, são muito a base ali, a escola de Birmingham. Eu estou falando de Stuart Hall, estou falando de Raymond Williams, que são autores que trabalham essa dimensão da cultura no cotidiano e que vão colaborar muito. Eles não trabalharam especificamente com religião, mas vão ajudar muito a compreender o lugar da religião nessa vivência cotidiana e do religioso, né, como esse aspecto que domina essas relações. O foco está nessa produção da cultura. Exatamente. Como é que... Não é nem na mensagem, nem no produtor, digamos assim. Exatamente. É entender que a mensagem, que o produtor, que o receptor, eles fazem parte de um círculo em que as coisas circulam, os conteúdos circulam e tem a ver com a vivência. É o que eu disse, o produtor não é uma pessoa fora dessa realidade. Quando produz, quando escreve, quando enquadra, né? A gente tem aqui uma equipe hoje trabalhando com a gente, essas pessoas estão enquadrando a gente aqui, estão colocando a gente para o público de um jeito que é o jeito que eles entendem que a coisa deve ser feita. Tem uma técnica, mas também tem ali a sua visão de mundo. Então é isso, né? Quando a gente pensa esse fenômeno como cultura, a gente está vendo como um modo de vida que envolve todo mundo que está nesse processo. Aliás, você falou da equipe, uma equipe maravilhosa e é muita gente, né? Por detrás vendo. aqui das câmeras. Tem uma galera aqui. Hoje no Religare nós estamos falando sobre o papel da religião na mídia. Mídia e religião é o tema do Religare de hoje. A gente vai fazer um breve intervalo, voltamos já.